que a paciência seja a condutora de nossas vidas nos dias de hoje. Eu sou Márcio Múrcia, esse é o programa E Agora, diante da irritabilidade, o que eu faço? A irritabilidade é uma alteração comportamental que normalmente é ocasionada por conflitos internos que afetam o nosso pensar, sentir e agir. Isso quer dizer, são situações e pessoas e realidades em que há um comportamento padrão e a irritabilidade nos leva a alterar esse comportamento. Quando ela permanece só no pensamento, a irritabilidade ela é passiva. Quando ela afeta as nossas emoções, ela altera o nosso metabolismo, o nosso organismo. E fisicamente ela pode causar, por exemplo, dor de cabeça. E no emocional gerar um mau humor, por exemplo. Quando agimos em função da irritabilidade, ela vai alterando e piorando as reações, por exemplo, física. Não é só dor de cabeça, dor no estômago, ânsia e até vômito. E no emocional, além do mau humor, da instabilidade emocional, ela pode gerar também agressividade. A irritabilidade é parte da nossa vida, da minha e da sua. Todos nós nos irritamos e também irritamos alguém. O que precisamos diferenciar é que a gente nunca concorda com isso, nunca sabemos, nunca conseguimos definir o que é uma coisa e outra. Existem pessoas e situações que nos irritam. E quando a irritabilidade parte de dentro de nós, é um conflito interno. Então, qualquer coisa, talvez a coisa mais comum, talvez a coisa corriqueira, pode gerar irritabilidade em mim e em você. Diante de pessoas, situações que nos irritam, o mais simples, o mais fácil, o que devemos tentar primeiro é evitar essas pessoas e as situações. Pode parecer complicado, mas não é. Muitas vezes buscamos soluções grandiosas, ficamos maquinando, imaginando como vou lidar com essa pessoa, como lidar com essa realidade e podemos evitá-la. Isso sempre funciona. Não precisamos ter medo, não é desprezo, mas sim fugir da situação, sair dela para não causar uma irritabilidade em nós e muitas vezes prejudicar a pessoa também. Quando estamos diante de pessoas, nunca esquecer que todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Lidar com situações adversas não quer dizer que podemos desprezar e muito menos humilhar as pessoas. Sempre caminhar com amor. Ter amor, o amor gera tolerância. Aquelas pessoas que nos irritam, eu e você passamos por isso. Nunca esquecer que eu e você também irritamos as pessoas, isso é fundamental. Diante das pessoas que nos irritam, é muito importante o amor de Deus que gera tolerância. Vivemos num tempo onde se tem pouca tolerância. Tolerar é suportar, é entender, é compreender, é respeitar o outro naquilo que ele é. Diante da tolerância, não vale, como na primeira dica, fugir da situação da pessoa. A tolerância ela acontece quando há um enfrentamento e esse respeito da pessoa pensar diferente, se comportar diferente, ter valores e ter conceitos que não condizem com o nosso. Ficamos irritados porque há um choque, há um confronto. Esse respeito gera amor, gera uma boa convivência e no final acabamos suportando a situação e não ficamos mais irritados. Ficamos irritados normalmente, principalmente nos dias de hoje, diante do estresse, daquilo que nos estressa, do cansaço, do trabalho, do que é excesso na nossa vida. É muito importante entender que a irritabilidade é parte da nossa vida. Estar irritado um dia, um momento, uma situação, uma pessoa ou com a gente mesmo é normal. Quando essa irritabilidade se torna constante, aí já é patológica. Precisa ser tratada como uma doença emocional que afeta e gera muitas doenças físicas em nós. Se a irritabilidade ela é momentânea, o que precisamos fazer? Ter paciência, pedir ao Espírito Santo a paciência e ter fé. Acreditar que o Senhor vai agir. É só um momento, é só um tempo, não é permanente. A paciência vai gerar a confiança e a confiança fortalece a fé e em um determinado momento. Logo isso se resolve, logo passa. A irritabilidade estende o tempo e a paciência encurta o tempo que temos que suportar diante de uma adversidade. Quando ela é constante,
Um dos primeiros passos é rever o nosso estilo de vida. Do que estamos sobrecarregados, podemos melhorar, aprimorar e evitar. Também é muito importante rezar mais. Já rezamos bastante. O que quer dizer aumentar essa vida de oração? Aumentar esse tempo de oração, agir menos. A irritabilidade muitas vezes é fruto porque agimos, queremos resolver, dar conta da situação. A oração tem essa eficácia, tem esse efeito e funciona. Está irritado? Está difícil? Está complicado? Para, descansa, revê o estilo de vida e reza mais, confia mais e aguarda que a oração vai gerar novas realidades, novos sentimentos e vai tirar essa irritabilidade. Com a oração alcançamos mais resultados do que quando lidamos diretamente com as situações sem a oração. Nesse programa vou dar uma dica diante da irritabilidade. Quando lidamos com pessoas que constantemente vivem irritadas, precisamos tomar cuidado para não acrescentarmos, para não aumentarmos a irritabilidade nela. O primeiro passo é se afastar. Não fica perguntando o que você tem, fiz alguma coisa para você, você está irritada. A pessoa já está irritada, estou me enxergando, por que perguntar se ela está irritada? E isso irrita muito mais ainda a pessoa, não tenha dúvida disso. Se a gente persistir em ficar perguntando para a pessoa se ela está irritada, o que ela tem, ela vai dar uma resposta dura, agressiva e muitas vezes até mal educada. A gente acaba provocando a pessoa. Silencia, se afasta, vai percebendo e vai rezando por ela. Tem pessoas que usam esse termo: eu vou explodir, eu estou para explodir. Cuidado. Quando estamos nesse grau de irritabilidade, normalmente nós já nos tornamos uma pessoa ranzinza. O que é uma pessoa ranzinza? Ela é mal-humorada, ela está sempre estressada, ela vai se afastando das pessoas e ela afasta todo mundo também. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude nessa irritabilidade, dando-nos o dom da paciência, a virtude da paciência para não nos tornarmos uma pessoa ranzinza e para que as pessoas não se afastem de nós. Precisamos medir o nosso grau de irritabilidade. Vou dar um exemplo muito simples. A pessoa está ouvindo um som, um volume alto. Você pede para a pessoa: abaixe esse som. A pessoa não abaixa. Isso vai irritando, isso gera irritabilidade, não tenha dúvida disso. Aí você vai lá e abaixa o som. Dá uma voltinha, a pessoa liga o som de novo. E ele liga mais alto do que estava. Você vai lá e já dá um grito, dá um berro: abaixa esse som. A pessoa vai lá e abaixa. Você dá outra voltinha, ela põe um som mais alto ainda. Você vai lá, agride a pessoa ou quebra o aparelho de som. Percebe? Nós vamos medir em que grau nós estamos. Se eu consigo lidar com a situação, ela é passiva. Se eu tenho uma reação, ela já atingiu as minhas emoções. E se a minha atitude é agressiva ou violenta, eu já estou tomado pela irritabilidade. Vamos pedir a Deus que nos dê a paciência e a graça de lidar com as realidades e que tenhamos sabedoria para lidar com essas situações. A resposta para a irritabilidade é a paciência, sempre mudando o estilo de vida e rezando bastante. Paciência está ligada à tolerância, suportar pessoas e situações que nos tiram do sério, que mudam o curso da nossa vida, que interferem na nossa realidade. Precisamos pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo que nos dê essa paciência para vivermos melhor com a gente mesmo. Eu preciso estar bem primeiro comigo para poder suportar as situações e as pessoas que me irritam. Quando eu não consigo lidar comigo mesmo, a menor coisa, o menor comentário vai me irritar. Quando eu estou com paciência, eu vou tirando de letra e você também pode fazer isso. Você pode contornar situações, claro que coisas maiores vão nos irritar, mas aquelas menores já não vai mais fazer parte da nossa vida e assim vamos conseguir viver melhor. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê a paciência, como nos recomenda São Tomás de Aquino, a quietude do ânimo, o equilíbrio interior, para que a tolerância seja gerada constantemente em nossos corações e em nossa mente. E assim suportar a nós mesmos diante das nossas limitações e dificuldades, aprendemos a lidar com as situações adversas e o amor de Deus para com as pessoas que nos irritam. Para essa semana nós temos uma novidade.
Nós continuamos com toda segunda-feira postando um vídeo novo. Na quinta-feira nós teremos uma dica, é um vídeo mais curto, falando também de situações comportamentais e nos ajudando a lidar com ela. Assista, quinta-feira.